Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais uma prosa com Bertaglia, prosa fantástica, é muito gostoso prosear aqui. E hoje nós vamos falar sobre educação, a energia que nos inspira e nos move. Eu costumo dizer que criar é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Contudo, a importância não se mede pelo valor relativo. A inspiração pode ser apenas 1% do pacote, mas nós precisamos dela. Ela é imprescindível. Mas como inspirar e se inspirar em um mundo cada vez mais caótico? Vivemos em tempos difíceis, cada vez mais caóticos, pode-se afirmar, logicamente. De onde tirar a inspiração? Inspiração esta para criar, para trabalhar, para sobreviver, para qualquer coisa que seja. Precisamos dela. E lembre-se dela toda vez que se cansar de alguma atividade que estiver fazendo, seja escrita ou qualquer outra coisa. Não desista, aguente firme, siga em frente. E a educação pode ser a fonte desta inspiração para irmos adiante. E para refletir comigo sobre este assunto fantástico, eu terei o privilégio de prosear com o meu amigo Décio Camargo, ele que é coordenador de cursos de pós-graduação do SENAC. Grande Décio, meu amigo lá da cidade de Jundiaí. Obrigado, Décio, pela sua participação aqui. Seja bem-vindo a mais uma prosa com Bertaglia, meu amigo. Olá, Paulo, como vai? É um prazer estar de volta aqui conversando com você na prosa com Bertalha. Tá, visualmente ele está repaginado, né? Está mais bonito, os seus efeitos visuais aí. Mas, independentemente disso, conversar com você sempre é legal, sempre a gente tem a crescer, né? Com experiências, com conhecimento, com aquela contribuição que cada um tem e que vai trocando um com o outro aí ao longo desses 20 anos aí, pelo menos. Maravilha, Décio. É muito bom tê-lo aqui. Da outra vez nós fizemos uma prosa envolvendo várias pessoas e hoje nós voltamos aqui para falar sobre um tema que é fantástico, sobre a educação, né, Décio? Você que é um educador, que trabalha, que inspira pessoas e eu tenho o privilégio de ser o seu amigo e realmente de te admirar nesse trabalho que você faz. Vamos falar um pouquinho, Décio, sobre a educação nos dias de hoje, você que está à frente aí dos cursos do SENAC, principalmente voltado para a gestão estratégica de negócios, né? É isso aí, Paulo. Nós estamos com dois cursos aqui no Senac Jundiaí. Um deles é o Gestão de Negócios, né, que tem uma turma em andamento, e o outro curso é a Gestão Estratégica de Pessoas, que nós estamos com matrículas abertas com o objetivo de começar uma nova turma em agosto, né? Existem outros no Senac também, mas que estão na minha coordenação são esses dois, né? A experiência no Senac ela tem vindo aí nos últimos 5 anos, mas já faz mais tempo que isso que a gente está batalhando na educação. E é interessante, Paulo, porque essa trajetória é uma trajetória que começou ao contrário, né? Diferente de muitas pessoas. Né? Muitas pessoas já começaram bem jovens assim na área da educação, sem ter experimentado uma trajetória de mercado, uma trajetória de empresas. Né? Eu acho legal, acho que as experiências diferentes são riquezas, né? São diversidades que diversidade, não adversidade. São diversificações que engrandecem, enriquecem. Mas no caso foi assim, primeiro tendo uma vivência nas empresas e depois me aprofundando mesmo na área da educação. Né? Daí a hora que o bichinho da educação morde você, né? Aí é uma coisa que você se apaixona por esse universo mesmo e daí você se aprofunda cada vez mais e foi assim comigo. E continuo sendo um estudante, viu, Paulo? Eu continuo estudando todos os dias para aprender mais alguma coisa, mais uma coisa, principalmente nessa época nossa de atualmente.
todos os dias estudando, todos os dias aprendendo alguma coisa. Que maravilha dessa. Aliás, essa humildade, ela precisa ser característica dos seres humanos, né? Ou seja, ninguém nasceu sabendo e ninguém tem tanto conhecimento que não possa aprender alguma coisa. E é interessante isso, esse se doar à educação, aprender e ensinar é algo extremamente fantástico. E, Décio, eu queria explorar um lado, já que você falou, você é muito jovem, Décio, você falou que está há 20 anos nesse negócio aí, mas é muito jovem, né? Por que a educação é necessária, Décio? Vamos desbravar um pouco esse lado aí desse tema? Ah, vamos sim, Paulo. Eu primeiro comecei a entender a importância e a necessidade da educação por mim mesmo, né? Ao longo da minha trajetória profissional no mercado, nas empresas, comecei a sentir essa necessidade mesmo de um fortalecimento, né, na área de conhecimentos para alicerçar, para alavancar a minha carreira dentro das empresas. Mas isso é um ponto de vista que é assim muito pessoal, muito individual. E eu achava que aquilo era uma necessidade minha, e cada pessoa ia ter que descobrir a sua. E com o tempo é que a gente vai descobrindo que existe um contexto muito mais amplo, né? E aí a gente vai começando a perceber a real dimensão que a educação tem na vida, não só de cada indivíduo. É aí que eu acho que é legal a expansão desse conceito, né? Entender o que ela é importante para você é muito fácil, é muito simples. Mas entender o impacto que ela tem, por exemplo, numa família, o impacto que ela tem nas empresas, o impacto que ela tem na sociedade, nas nações, né? E na humanidade como um todo. Essa que é a coisa bacana, essa que é a coisa legal de você trabalhar na educação, né? Existem estudos aí que já demonstraram, por exemplo, se você quiser olhar por um lado assim estritamente utilitarista, Paulo, assim uma questão apenas pragmática mesmo, existem estudos que mostram que a cada ano a mais, né, na educação formal, uma pessoa tem condições de progressões salariais em torno de 10%. Né? Que pessoas que tenham um curso de pós-graduação, por exemplo, têm oportunidades de ganhar 500% a mais do que uma pessoa semi-analfabeta. Né? E quando eu falo em semi-analfabeto, Paulo, não é só aquela pessoa que nunca esteve numa escola. Né? Existem pessoas que saem, né, dos anos iniciais do ensino fundamental e que, na verdade, são analfabetos. Né? Passaram por uma pseudo-alfabetização, elas tiveram uma iniciação com relação ao letramento e tudo mais, mas funcionalmente são analfabetos. Então, essas pessoas também, para efeitos de carreira profissional, elas são consideradas assim não preparadas, né? Então toda essa questão assim pragmática mesmo de ter mais oportunidade de trabalho, de ter melhor possibilidade de renda, isso é uma coisa que fica muito clara por várias pesquisas que já foram publicadas nesse sentido aqui no Brasil, e isso se confirma em outros países também, né? Não é diferente. Agora, o que a gente percebe, Paulo, é que isso também tem outros impactos, por exemplo, na questão familiar. Muitas vezes você teve experiências, inclusive, de acompanhar isso, as pessoas que foram, sabe, olha, eu sou o primeiro da minha família a frequentar o nível superior, né? Eu sou o primeiro da minha família a ter um título, uma graduação, uma pós-graduação. Isso muda a história daquela família, né? Então, isso também é legal porque, inclusive, acaba incentivando outras pessoas da família, né? Eu ontem recebi uma pessoa, uma sobrinha minha aqui em casa, né, que ela foi recém-aceita no doutorado da UFSCar. Ela fala assim, olha, Décio, isso minha sobrinha e da minha esposa. Ela fala assim, olha, isso aqui é uma influência muito grande de vocês, né? Então a gente vê que a próxima geração que vem depois de nós, né, já tem essa coisa da educação, né, de avanços maiores da educação, como uma coisa natural. Para nós não, para nós era um desbravar, né, de sermos os primeiros e tal. E além disso também tem impactos na sociedade. Populações mais educadas, Paulo, elas têm um impacto direto, por exemplo, na questão ambiental. Né? Você pode ver que as crianças que estão vindo hoje, elas já começam a ter uma preocupação maior com a questão do lixo, elas passam a ter uma preocupação maior com a questão da preservação de meio ambiente.
muito diferente de gerações anteriores, né? Então, isso acaba vindo de onde? Não adianta você esperar que isso venha da casa se os pais não tiveram essa educação lá atrás. Então, é lá na educação formal mesmo que esse papel acaba sendo cumprido. Então, tem a questão ambiental, tem a questão da violência. Existem também correlações em que populações mais educadas, grupos sociais mais educados, acabam tendo reduções nos níveis de violência, porque durante os processos de educação você começa a aprender também com a diversidade de pessoas diferentes de você, que pensam diferente de você, mas você também passa a treinar a sua escuta, porque o processo de educação é um processo dialógico, né? Então, você passa a treinar também a escuta ativa e isso contribui para um comportamento menos agressivo, né, eu diria. E, no final das contas, Paulo, acaba contribuindo para uma percepção maior de felicidade, né? Felicidade é um conceito bastante abstrato, né? Eu não vou tentar, nem vou tentar definir aqui, porque eu também não sei, mas o que... Felicidade é o que a pessoa diz que é, né? E que as pessoas que têm essa educação mais avançada, mais investida, mais cuidada, se sentem mais felizes também. Muito provavelmente porque acabam tendo escolhas mais tranquilas também na sua carreira profissional e tudo mais. Então, eu vejo que essa coisa que você coloca, né, da inspiração, né, das possibilidades, da energia, é justamente essa percepção, que a educação ela não se dá numa importância somente do indivíduo, mas do indivíduo, da família, das empresas e dos países, né, da humanidade como um todo. Legal, Décio, você trouxe aí alguns elementos, ingredientes extremamente importantes na vida moderna, ou seja, nós vivemos na sociedade do conhecimento, hein, Décio? É uma sociedade onde as pessoas têm muito mais oportunidades, e você citou isso, exemplificou, inclusive dando aí alguns percentuais evolutivos em relação às pessoas que estudam. Por isso que o nosso canal aqui é Educar para Transformar, ou com a educação vem a transformação, né, Décio? Ou seja, porque nós acreditamos piamente de que qualquer esforço nessa direção traz os frutos, traz os resultados, os benefícios que as pessoas desejam. O Décio, eu queria... Nós olhamos pela perspectiva da pessoa, já que a pessoa que se dedica no aprendizado, eu vou usar até uma expressão diferente, ela se insere dentro do contexto da sociedade, ela passa a ser mais um dentro da sociedade, enquanto aquele que não tem uma possibilidade, e não vamos falar em oportunidade, porque a oportunidade são buscas também, depende muito da gente, não podemos ficar parados esperando que os outros façam. Logicamente que, principalmente no nosso país, nós precisamos de um esforço bastante grande de todos os lados aí. Mas, Décio, em cima disso que você está falando, o que eu queria explorar é um pouco da infraestrutura das instituições e um pouco da formação dos professores, porque, como você é professor há 20 anos, você sabe que há 20 anos atrás era uma situação lecionar, outra é hoje. Por quê? Porque o mundo é digital, porque muitas vezes o pessoal está com o celular, enquanto você está fazendo a sua exposição oral, o aluno está ali investigando a internet e está checando se aquilo que você está falando está correto ou não, né? Como é que fica isso em termos de material, em termos de professor? Porque a tecnologia está presente em nossas vidas, né, Décio? É verdade, Paulo. É uma mudança muito grande mesmo nisso que você está falando, de infraestrutura, de tecnologia e tal. Quando eu comecei mesmo a me dedicar à docência no ensino superior, existia uma brincadeira, mas era uma brincadeira que era sério, que nós estávamos ali no meados dos anos 90, né? Então estávamos bem às portas mesmo do novo século, e tinha uma brincadeira que dizia o seguinte, que nós éramos professores, que fomos formados no século XX, né, para ensinar, para lecionar, para formar os profissionais e cidadãos do século XXI dentro de salas de aula do século XIX. Então, quer dizer,
como é que você vai, como é que você espera que dê certo isso, se você, como professor, já é uma coisa que é em relação ao aluno que estava chegando, você já era defasado, em termos de como você foi feito, como você foi construído como professor, e ainda por cima, né, se utilizando de recursos que eram mais atrasados que nós ainda, né? Agora, isso vem mudando, e essa é uma notícia boa. Há mudanças que aconteceram, por exemplo, na condição do preparo dos professores, né? Eu vejo que são muitos os colegas que realmente têm investido em treinamento, em capacitação, e as discussões que passaram a existir em torno da docência, em torno do fazer, né, educacional, têm sido muito legais, têm sido muito interessantes. E aquele modelo tradicional, Paulo, da aula expositiva, né, unilateral, isso tem sido assim deixado, né, tem sido abandonado já há vários anos. Eu já passei por várias instituições que já vinham realmente, pouco a pouco, abandonando esse modelo tradicional, né? Então, significa que o professor, mesmo sendo formado no século XX ainda como a gente, mas a sala de aula já não é mais aquela do século XIX, na medida em que ela passa a ser um movimento descentralizado, um movimento mais orgânico, em que o aluno assume realmente uma posição mais protagonista, mais central nesse processo de ensino-aprendizagem, tanto que essa expressão ela ficou consagrada, né? Não se fala de processo apenas de ensino, mas de ensino e aprendizagem, porque são dois lados de uma mesma moeda. Isso tudo tem a ver com alguns avanços da pedagogia, né, da educação no Brasil, no nosso país, com tantos problemas, com tantas dificuldades, mas o nosso país produziu profissionais, produziu professores, produziu educadores de grande qualidade e que influenciaram o mundo todo, né, nessa maneira de ver o processo de ensino-aprendizagem como uma coisa diferente. A nossa Constituição de 1988 é uma Constituição que também vê a educação com importância. O quanto isso está sendo colocado em prática, Paulo, é outra história, né? Mas você ter isso na Constituição já é um grande alento. E a LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que também é lá dos anos 90, tudo bem, já está precisando de uma reforma, mas ela trouxe fundamentos muito legais para regular a educação no Brasil. Então, quer dizer, muita coisa de boa aconteceu lá no final do século XX e começo do século XXI. Agora, como você me perguntou, nesse momento aqui que a gente está vivendo, né, eu sei que você vai me perguntar mais sobre isso, mas nesse momento que a gente está vivendo, existe uma outra revolução ainda, que não é somente do fazer pedagógico, não é somente a questão de postura, né, de mudança de processo, são outras mudanças que estão chegando aí, né? Eu sei que você vai perguntar isso, tenho certeza. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou perguntar, nós vamos desbravar essa partezinha aí, porque vai ser um desafio muito grande, né? Ou já é um desafio muito grande, o que nós estamos vivendo agora, mas nós dividimos aqui a nossa prosa, né, em duas partezinhas. A primeira parte passou voando, Décio, foi muito boa, muito gostosa essa prosa aqui. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tomar um café, uma água e vamos voltar para o segundo tempo, pode ser? Legal, eu fico esperando. Décio, meu amigo, essa prosa está fantástica, uma maravilha. Pena que a gente não esteja aí no shopping de Jundiaí, em algum lugar, tomando um cafezinho, tomando uma aguinha, ou por que não, um chopinho, né, Décio? É sempre possível aí. Décio, vamos refletir sobre o futuro? Vamos pensar um pouquinho como é que alunos, professores, principalmente alunos, né, que fiquem mais protagonistas, e os professores, como é que eles se preparam. Tem um elemento novo aí, né, Décio? A pandemia, né? Esse mundo virtual, ou seja, o mundo físico versus o mundo virtual. Como é que fica isso na sua visão? Pois é, Paulo, essa realmente foi uma rasteira assim, que foi dada em todo mundo, na humanidade, em todos os sentidos, desde as questões comerciais, industriais, empresariais mesmo, né? As questões de políticas públicas, da saúde, lamentavelmente, com uma perda de vidas injustificável, né? Nada vai recuperar isso, essa agressão que a gente sofreu,
mas houve também a necessidade de que as pessoas se mobilizassem para superar esse momento trágico, né? E dessa pressão, dessa contradição, desse paradoxo aí, acabam surgindo algumas coisas bastante interessantes mesmo do ponto de vista de avanços da educação. Porque o que acontece, Paulo, que eu percebi isso na carne também, né? A gente apanhou juntos aí, muitos de nós professores apanhamos, porque nós vínhamos desenvolvendo, na medida do possível, nós vínhamos desenvolvendo novas maneiras de utilizar o nosso espaço, que era a sala de aula. Então, eram dinâmicas de grupo, eram estudos de caso, aulas expositivas mais dialogadas, jogos, simulações, uma série de metodologias ativas que já eram um avanço, você sabe disso, né? Mas ainda conservavam como locus, né? Como pano de fundo ali, a sala de aula tradicional, né? E, de repente, né, com a chegada, com o impacto aí da necessidade de um distanciamento social, a educação foi colocada na seguinte sinuca, né? Ela fala assim, olha, ou vai parar tudo, né? Ou vocês vão ter que dar um jeito de desenvolver isso aí de outras maneiras, né? E aí acontece que também tem uma série de interesses também, né? Nós sabemos disso. Ninguém sabia quanto tempo ia durar a pandemia. Então, quer dizer, a primeira reação que houve assim de distanciamento, de parar tudo mesmo, foi chamada de quarentena. E todo mundo achou que quarentena significava 40 dias e que em 40 dias a gente ia voltar, né? Então, por exemplo, na hora que a gente chamou o grupo de alunos, falou assim, olha, gente, não vamos parar o nosso curso, vamos continuar fazendo isso aí de modo remoto. Houve uma resistência muito grande em algumas das turmas, né? Por quê? Eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte, nós compramos um curso presencial, nós não queremos um curso à distância. E eles têm razão, né? Só que, se você está pensando numa parada de 40, 60 dias, é uma coisa. Se você não tem uma perspectiva de quando vai voltar, é outra coisa diferente, Paulo. A gente não podia ficar esperando quando vai voltar. E nisso, várias instituições, até por pressão da sociedade, pressão de pais, de alunos, né, do pessoal mais jovenzinho, mais criançadinha, e dos alunos adultos, que também têm cobranças das próprias empresas, algumas das empresas que, inclusive, bancavam os estudos na pós-graduação de alunos, tinha toda uma pressão, uma necessidade de que as coisas não parassem, né? E aí que entra o seguinte, tudo aquilo que eu fiz de tabuleiros, tudo aquilo que eu fiz de desenho, tudo aquilo que eu fiz de recurso para usar numa sala de aula física, não ia ter muita utilidade, Paulo. Então, daí o que acontece? Daí você começa a ter que dominar outras formas de interagir com esse aluno, né? E daí surge, eu conhecia na época, né, tipo 2 aplicativos de comunicação remota, como a gente está fazendo agora, né? Hoje eu conheço pelo menos uns 12, pelo menos uns 12, porque você vai fazer uma reunião com um cliente aqui, com um professor ali, com um aluno lá, você tem outros ambientes, já isso proliferou de uma tal forma assim. Tudo bem, a gente ainda continua apanhando de todos eles, seja por um motivo ou por outro, mas a gente ampliou a nossa competência digital enormemente nesse 1 ano e meio, Paulo, né? E professores, inclusive, que tinham uma certa... Alguns eram, né, super... uma destreza, uma habilidade assim, que ainda bem que tinha esses professores, porque eles ensinavam para nós também, mas outros professores com uma dificuldade bastante grande, né, de enfrentar isso. Professores que na sala de aula física eram excelentes, excelentes, diante de uma necessidade de falar com um computador na frente dele, nossa, travava geral, né? A dificuldade tecnológica, né? E a dificuldade comportamental também, né? E você pensa que com os alunos também não era assim? Também, né? Fora aquele aluno que não tinha condição porque não tinha uma internet boa em casa, seja por limitações tecnológicas, seja por limitação financeira, econômica mesmo, né? Seja por problema de horário de trabalho, enfim, uma série de desafios que você tentava unificar algumas medidas, mas daí para algum aluno não dava certo, para algum professor não dava certo, era toda uma série de percalços aí que a gente foi vivenciando. E também foi o seguinte, também, ferramentas, Paulo, que já existiam, mas que a gente não dava muita atenção para elas, a gente passou a se apropriar delas cada vez mais.
sabe, jogos eletrônicos, aplicativos, né, coisas que fizessem com que a aula no ambiente virtual, no ambiente remoto, não fosse uma coisa extremamente chata. A gente tinha que fazer com que o aluno, né, se na sala presencial, como você falou, volta e meia o aluno estava olhando ali para conferir se o que eu estou falando é verdade, imagina então numa aula remota, que eu não estou nem vendo a carinha dele, né? Então você tem que realmente buscar coisas novas, e eu fui descobrindo também que muitas delas já existiam, e a gente que não estava muito ligado nisso, porque não, eu trabalho no presencial, então não preciso disso. Né? Agora não, agora é outra coisa. Né? E isso trouxe mais uma coisinha só também, Paulo, que é importante destacar aqui. Existe uma diferença muito grande entre educação à distância no modelo autoinstrucional e a educação à distância, que é o modelo remoto. O autoinstrucional, você tem todos os recursos disponibilizados ao aluno, né? E ele vai ter que fazer os seus autoestudos, né, para desenvolver as suas competências, os seus conhecimentos e tal. No modo remoto, você tem mais ou menos uma mesma situação de aulas, de sala de aula, você tem data, você tem horário, igualzinho, né? Tem até controle de chamada, tem até controle de frequência. E daí tem a interação do aluno com o professor em tempo real. Né? Significa que são outros tipos de ferramentas que são necessários. Né? São outros tipos de ferramentas. E isso aí a gente foi aprendendo. Olha, Paulo, lá nos anos 90, tinha um recurso lá da Unicamp chamado Teleduc. Era um ambiente virtual de educação também. Né? A gente estava começando a usar o Teleduc naquela época lá. Né? Mais recentemente, tem outros bem mais sofisticados, mas a gente usava, sabe como, Paulo? A gente usava lá só para postar material, para deixar lá para o aluno buscar tal. É muito pouco, Paulo, em relação a todas as funcionalidades, as ferramentas. Tem chat, tem fórum, tem quadro, tem acompanhamento de atividades, quadros compartilhados. Esse negócio de compartilhar a tela, então, nossa, né? Tudo bem, a gente apanha de vez em quando, ainda hoje, mas foi uma descoberta assim maravilhosa. Então, quer dizer, hoje, para concluir a tua abordagem, hoje nós temos uma situação de muitas coisas boas, né? De uma perspectiva futura de coisas mais legais ainda, e uma definição, uma certeza nós temos nesse mundo de incertezas. Nada será como antes amanhã. Por mais que a gente vença, se Deus quiser, em curto tempo aí essa malograda pandemia, por mais que a gente deixe de correr tantos perigos assim à saúde pública, mas a educação ela nunca mais vai voltar a ser o que era, Paulo. Ela se incorporou às tecnologias de uma tal maneira, né, que vamos ter o prazer de encontrar os alunos na sala de aula, sim, isso é muito gostoso. Né? Mas a gente vai depender menos desses momentos e a gente vai ter muito mais momentos remotos e tecnológicos também. Que fantástico, Odécio. Alguns comentários que você fez aí com relação a como a educação está, como a educação vai ficar, esse mundo virtual, a utilização de tecnologia, de coisas digitais. Eu estive falando recentemente com uma pessoa da Natura, né? Não vou citar o nome da pessoa, mas ela me disse que o avanço na educação continuada é bastante perceptível e eles conseguem adequar com alguns produtos do mercado, da mesma forma como você mencionou, a capacidade que o aluno tem de grudar ali e tratar o produto como se ele fosse uma mídia social, um LinkedIn, um Facebook, mas isso incorporado a produtos educacionais, onde você pode curtir, você pode comentar, você pode pôr vídeo, você bate palminha, você ganha pontos em função daquilo que você colocou. Quer dizer, acaba se transformando numa forma muito mais adequada, se é que eu posso usar essa expressão, mas eu posso dizer mais atrativa também, para que o aluno grude na telinha, vamos chamar assim, e ele possa, então, aprender mais. Mas, por outro lado, Odécio, nós estamos aqui caminhando a passos largos na nossa prosa, mas eu queria desbravar um outro lado, rapidamente, que é o lado do incentivo ao aluno, porque nós falamos em educação continuada,
E a educação hoje ela precisa ser a mais atual possível, porque as coisas, nós estamos num mundo de muita complexidade, muita mudança, muita coisa acontecendo. Nós apelidamos de mundo VUCA, né? Volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade e tal. Mas muitos alunos esperam do professor que ele seja o protagonista, quando, na verdade, é o contrário, ou seja, o aluno precisa ser o protagonista, precisa aprender, precisa ler. Eu sei que as pessoas não gostam muito de ler, é difícil. Até hoje, eu fiz uma mentoria com um menino que lê tudo quanto é livro que existe por aí. O menino tem 28 anos de idade, gosta de Simon Sinek, que lê Peter Drucker, né? Lê o livro do Paulo Bertaglia, ele está lendo o livro do Paulo Bertaglia, né? Foi lá, comprou, estava lendo. Então, essas dicas que eu gostaria que você explorasse um pouquinho, Décio. Legal, Paulo. Essa nossa conversa vem muito a propósito dessa mudança de atitude, né? Mudança de papel, porque nós íamos falando da mudança do contexto, da mudança da tecnologia, da infraestrutura, do professor, do profissional da educação, mas também passa por uma mudança muito grande na atitude, né? No comportamento do estudante. Essa postura de eterno aprendiz, que a gente começou a nossa conversa falando, né? Ela é uma coisa que tem que estar impregnada nas pessoas cada vez mais, né? De um lado, você vê tecnologias avançando super rapidamente. Então, quer dizer, quem não tiver em educação permanente acaba ficando para trás mesmo, né? Essa é uma coisa assim até meio que óbvia, né? Mas não é só isso. A coisa é mais sutil do que se possa imaginar, Paulo. Primeiro, olha, tem duas coisas que são bem emblemáticas e eu gostaria de deixar como uma contribuição aqui para o nosso papo. A primeira delas é super comum que eu ouça na sala de aula, virtual, presencial, não importa, no primeiro dia, quando eu pergunto para os meus alunos, olha, o que vocês vieram buscar aqui comigo? Né? E uma resposta bastante frequente é, nós queremos que você transfira conhecimento para nós. Né? Que você já estudou muitos anos, que você já viveu em várias empresas, a gente quer que você transfira o seu conhecimento. E daí eu fico muito chateado, Paulo, porque eu não consigo transferir conhecimento. O conhecimento de cada um de nós é um processo de construção que se faz com informações, com vivências, mas se faz também com experiências próprias, com visão de mundo. E eu não consigo transferir isso para os meus alunos. Eu vou, no máximo, conseguir trazer algumas informações, alguns fatos, algumas experiências, né, que propiciem a construção desse conhecimento, mas eu não consigo transferir conhecimento. Então, eu acho que uma coisa legal é que os nossos novos alunos desenvolvam essa compreensão de que conhecimento não se transfere. Não dá para abrir a cabecinha assim e depositar lá dentro, né? É uma construção que vem de dentro para fora e se faz coletivamente, né? E o papel do professor aí tem que ser de um grande facilitador, de um grande provocador, né? Ele cria condições, mas ele não consegue transferir conhecimento. Isso dá uma angústia, né? Mas, ao mesmo tempo, é um desafio que eu tenho que criar condições, né, para que o meu grupo de jovens alunos desenvolva, construa esse próprio conhecimento. Essa é uma coisa. A outra coisa que vem junto com isso também, Paulo, e isso é um pouquinho um mau costume, né, das nossas organizações, das nossas empresas, que é o imediatismo. O imediatismo, desde o diretor profissional de uma empresa, ele sofre pressões dos seus conselhos de acionistas, da Bolsa de Valores, ele sofre pressões enormes, né, por resultados imediatos. E aquilo vem numa cadeia de comando que chega em todos os níveis da organização. Então, quando você recebe um jovem na sala de aula para aprender mais sobre uma profissão, como no nosso caso, a gestão de negócios, a gestão estratégica de pessoas, ele tem uma pressão enorme de funcionalidades que ele consiga colocar em prática amanhã. Ele fala, Décio, eu não estou aqui, eu não quero teoria, eu quero prática, muita prática, que eu preciso colocar isso aí em funcionamento amanhã. Na verdade, eu também consigo entender que apenas uma abordagem teórica, as pessoas hoje elas não têm paciência, né, para uma abstração, para uma absorção mais elaborada. Eu consigo entender isso, não tem problema.
mas também é muito enganoso a gente achar que somente com ferramentas práticas, imediatistas, a gente está resolvendo o problema para o aluno. Sabe por quê, Paulo? Porque se eu te dou uma solução, se eu te dou uma planilha que resolve um problema, ela é uma ótima planilha para resolver aquele problema. Amanhã, o problema mudou e você continua com aquela planilha, né? Então, quer dizer, se as perguntas mudam, aquelas respostas não servem mais. Então, é importante que todos nós, educadores e aprendizes, que a gente tenha essa consciência, que não basta que eu fique somente com o imediatismo da prática, mas que eu consiga compreender conceitos, fundamentos, linguagens, porque isso me permite, Paulo, fazer amanhã, com esse conhecimento, novas respostas para novos problemas que surgirem. Se eu só aprendi um uso de uma ferramenta, eu me limito àquele uso e quando os problemas mudarem, eu vou estar superado, né? Então, essa questão de construir conhecimento, entender que não é transferência, e também gostar da prática, mas perceber que é necessário uma fundamentação, né? Eu acho que isso vai fazer com que a educação continuada tenha mais frutos, tenha mais efetividade, né, no meio profissional aqui no nosso país. A gente estava falando tanto, né, do meio social, do meio humanístico e tal, pronto, não tem jeito, a gente acabou caindo no nosso meio mesmo, que é o meio empresarial, que é o meio organizacional. E a gente precisa muito disso, porque as indústrias 4.0, 5.0 vêm aí, né? E aquela necessidade o número de empregos vai cair, sim, não adianta falar que ele só muda de lugar, porque não é verdade, né? Mas tem uma coisa muito perigosa, o número cai, e mesmo caindo o número de empregos, as empresas têm dificuldade de contratar, porque não tem gente preparada para essas novas demandas de novos saberes, né? Então, por aí também, né, é mais uma necessidade, Paulo, de educação continuada mesmo. Seja para o menino, para o jovem que tem 20 e poucos anos, seja para os mais veteranos, experientes, aí, que tem mais 50, não vou falar quanto, mas tem mais 50, como é o nosso caso, por exemplo. Maravilha, Décio, fantástico, meu amigo. Aliás, quando você falou de transferir conhecimento, eu estava pensando aqui em conta bancária, né? Porque quando você transfere, você tira de um lugar e põe no outro, né? E é por isso que você não gosta de transferência, né? Ou seja, Décio, meu querido amigo, nós estamos finalizando a nossa prosa fantástica, contribuição fantástica sua. Aliás, Décio, eu vou anunciar aqui, porque você está aqui. A prosa vai ser transformada também em podcast. Ou seja, hoje nós temos vídeos no YouTube e em breve nós teremos prosas já em podcast. Nós vamos transformar todas as nossas prosas em podcast. Então, o pessoal vai poder assistir lá no Spotify, dirigindo o seu carro, fazendo caminhada tranquilamente. Décio, um abraço para você, ao infinito e além. Vamos em frente. Né? Educar para transformar. É isso aí, Paulo. Muito obrigado. Viu? Até uma próxima ocasião. Com certeza. Tchau, tchau. É isso aí. Ao infinito e além.